Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Amém? É um motivo de muita alegria, afinal nós estamos falando da primeira reunião do ano de 2026. E nós estamos muito contentes, muito felizes, eu acredito que eu falo isso no nome de todo mundo, ao ver a igreja cheia. E isso demonstra o quê? Interesse em começar um ano buscando a Deus, um ano onde nós vamos talvez nos reconectar mais, buscar uma proximidade com Ele, buscar demonstrar um interesse mais no Senhor, e realmente isso é algo que nos enche o coração. A gente sabe que toda virada de ano, a gente faz aquelas promessas boas, né? Esse ano eu vou dar um jeito de gastar menos com roupa. Não, esse ano eu vou conseguir emagrecer. Não, esse ano eu vou fazer uma série de coisas, e nós gostamos de fazer muitas promessas, mas tomara também que nós tenhamos lembrado de colocar na listinha lá: eu vou tentar ser um pouco melhor, eu vou tentar ser um pouco mais frequente, eu vou tentar de alguma maneira adorar mais o Senhor e servir mais a Ele. E eu acredito que esse é o propósito de cada um, senão nenhum de vocês estariam aqui num momento como esse. Mas para nós darmos continuidade àquilo que nós já temos estudado desde o ano passado, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos hoje do verso 18 ao verso 34, dando continuidade à história daquele homem cego, aonde ele recebe a cura de Jesus Cristo e começa então a envolver uma grande perseguição religiosa contra aquele homem. João, capítulo 9, do verso 18 ao verso 34. Logo após aquele homem ele ter então pronunciado o que ele pensava sobre Cristo, aqueles líderes então no verso 18 agora vão começar a recusar. Olhe comigo o que diz o verso 18. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais deles e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora e nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Pergunte a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente. Pergunte a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram eles. Como ele o curou? Eu já lhe disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Porque querem ouvir outra vez. Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações e que por essa palavra nós sejamos transformados, encorajados e salvos pela graça de Cristo Jesus. Amém? Todo mundo já passou por uma situação que é um tanto quanto engraçada. Uma situação onde você vai falar a verdade, você vai apresentar algo que é correto, algo que é legal, algo que por si só era para resolver uma situação, mas no final a verdade que você apresenta acaba criando um problema, acaba criando uma situação de dificuldade. Você diz algo simples, honesto, algo direto, algo com bom objetivo, mas a reação que você recebe não é uma reação de gratidão, mas uma reação de rejeição. Não porque aquilo que você disse foi uma mentira, não porque aquilo que você disse foi algo ruim,
mas simplesmente porque a verdade, ela gerou incômodo nas pessoas que ouviram aquilo que foi dito. Isso acontece muitas das vezes no nosso trabalho, quando nós vamos dizer algo que está acontecendo que não deveria acontecer. Rápido as pessoas se voltam o rosto para a gente e a situação não fica legal. Isso também acontece na nossa família, quando nós vamos confrontar talvez algum padrão antigo que não tem serventia nenhuma, algo que somente as pessoas gostavam de fazer antigamente, mas não tem validez para nada. Criamos ali uma situação de confronto. E também na fé, quando Deus, através da sua verdade, ela começa a desafiar as estruturas humanas, provando para o homem em si só que ele não é capaz de fazer todas as coisas. Em João capítulo 9, do verso 18 ao verso 34, agora o que está sendo colocado em pauta já não é mais a questão do milagre daquele homem, porque todos sabem que ele foi curado, todos viram que aquele homem foi transformado, todos que olhavam para ele sabiam que algo tinha acontecido nele. Isso não era mais aquilo que estava sendo pautado. O problema agora não é o que aconteceu, mas é o que fazer com essa verdade. Como nós vamos lidar? Como nós vamos tratar essa situação? Porque esse homem ele foi curado, mas nós não queremos colocar esse crédito para aquele que o curou. Como lidar com essa situação? E esse texto ele nos traz para o nosso dia a dia, para algo muito atual aonde nós vivemos, porque quando a verdade ela ameaça o poder, quando a verdade ela ameaça as tradições, quando a verdade ela ameaça o orgulho, as pessoas, elas não rejeitam o milagre, mas as pessoas rejeitam quem foi transformado por ele. Na maioria das vezes é isso que acontece. E é justamente nesse cenário, nessa linha de raciocínio, aonde nós vamos ver pelo menos 3 blocos essa noite, aonde nós vamos fazer a exposição do Evangelho. O primeiro bloco é do verso 18 ao verso 23, aonde nós vamos ver sobre a incredulidade que se recusa a aceitar a evidência do Evangelho. Olhe comigo rapidamente. Do verso 18 ao verso 23 diz o seguinte: os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como é que ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora e nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Pergunte a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade o suficiente, perguntem a eles. Vocês conseguem perceber a que ponto esses fariseus estão chegando? Eles não só deixaram de acreditar naquele milagre que havia acontecido, mas eles passaram a duvidar até mesmo da cegueira daquele homem. Provavelmente aqueles homens, aqueles judeus, eles já tinham visto aquele homem naquele estado, mas agora eles começam a se questionar se realmente aquele homem um dia ele realmente passou por aquela situação, se realmente ele a vida inteira foi cego, ou se ele estava apenas encenando para gerar algum crédito para Jesus Cristo. A dúvida e a falta de fé desses homens foram tão grandes, mas tão grande, que eles começaram a buscar informações nos pais daquele homem, para ver se a história que havia acontecido, realmente se tratava de uma história verídica, para ver se realmente aquilo era real. Aqueles líderes judeus, eles não creem. Aqueles líderes não querem que aquela notícia seja uma notícia verdadeira. Então eles chamam os pais daquele homem, não para tentar entender aquilo que estava acontecendo, não para poder aprender com o próprio Cristo a transformação que acontece na vida daquele homem, mas para poder desprezar, para poder de alguma maneira descartar aquela obra que havia acontecido ali naquele momento. Notem que a incredulidade desses homens vai se tornando tão grande, mas tão grande, que eles querem que os pais daquele homem dê a resposta para eles, para que com a resposta dos pais daquele homem, eles tenham um ponto aonde eles possam julgar e atacar aquele homem.
Nesse primeiro bloco, algo que me chama bastante atenção e algo que transforma e trabalha na nossa vida é que a incredulidade, na maioria das vezes, ela não nasce por falta de provas, não nasce por falta de evidências, mas por medo das consequências da verdade. Nós vamos ver que os pais daquele homem, eles poderiam simplesmente ter se posicionado, eles poderiam ter falado aquilo que havia acontecido. Sim, o meu filho, ele era um cego, e houve um homem, e esse homem se chama Cristo, foi ele que curou, foi ele que transformou, eu não sei como, eu não sei explicar, mas ele fez algo novo, ele fez algo incrível, ele transformou a vida dele. Mas eles tinham medo daquilo que poderia acontecer, eles não queriam perder o seu privilégio, eles não queriam perder o seu benefício de estar ligado à sinagoga, porque aqueles que diziam que Jesus era o Cristo, seriam descartados, seriam colocados de lado, e eles então com medo vão dizer, ele realmente é o nosso filho, ele nasceu cego, sim, realmente, a gente não sabe como é que ele passou a ver, mas ele está crescidinho, vai lá, conversa com ele, troca opinião com ele, porque ele já pode falar por si só, e a gente pode ficar livre dessa situação. Com essa resposta que ele traz aqui, é óbvio que eles ficaram livres daqueles fariseus naquele momento, e os fariseus também não conseguiram aquela resposta que eles estavam tentando tramar para receber, que era tudo uma história fajuda, era algo mentiroso, era simplesmente uma encenação que estava acontecendo ali, e que aquele homem não era cego, nada disso. Mas algo que me chama bastante atenção, pensando justamente nesses aspectos aqui, meus irmãos, é que há pessoas que elas sabem sim que Jesus transforma. Há pessoas que sabem sim que Jesus ele tem autoridade, que ele tem poder. Há pessoas que sabem que Jesus ele tem total condição de pegar uma pessoa que talvez está aprisionada em um vício, uma pessoa que está em uma situação decadente, uma pessoa que vive uma situação de amargura, uma pessoa que talvez não consegue voltar para o seu lar por causa da vida que ele está vivendo, mas mesmo assim, eles têm medo do que eles perderão se eles confessarem, se eles processarem a sua fé em Cristo. Quantas pessoas não têm se escondido atrás de pecados porque tem sido confortável? Quantas pessoas não têm se colocado de uma forma covarde, escondido atrás, porque tem medo de perder isso? Pessoas que não querem assumir um compromisso com Cristo, pessoas que não querem viver uma evidência do Evangelho, pessoas que não querem realmente colocar a sua vida em prontidão, simplesmente porque tem medo que se uma vez eu assumir isso publicamente, agora eu já não vou poder fazer mais certas coisas, agora eu já não vou poder ir a tal ambiente, agora eu já não vou poder consumir tais coisas, e por medo das consequências, preferem continuar vivendo nas consequências do pecado. Algo que também me chama bastante atenção é ver que há possibilidade de haverem pais, haverem líderes, haverem amigos que preferem o silêncio confortável do que a verdade libertadora. Pessoas que preferem ficar omissas, pessoas que não querem falar, pessoas que não querem chegar para você e falar, você está errado, isso que você está fazendo não está certo, você não deveria estar indo para esse caminho. Mas são pessoas que preferem chegar e dar um tapa nas suas costas e falar assim, Jesus ele só importa com o seu coração, o resto é detalhe. Viva a sua vida, faça o que você tem que fazer, experimente todas as coisas que há a ser experimentada. E algo que também me chama bastante atenção é que ainda existem não só as pessoas que talvez agem dessa maneira, mas existem aqueles também que falam, olha, eu prefiro não me posicionar, eu prefiro ficar quietinho no meu canto. Age em uma posição de neutralidade, mas uma vez que nós agimos numa posição de neutralidade diante da verdade de Cristo Jesus, nós temos que lembrar que isso também é uma forma de nós rejeitarmos o próprio Cristo e o Evangelho.
Olhando para o nosso segundo bloco, que é do verso 24 ao verso 29, nós vamos ver agora a grande pressão religiosa que é colocada em cima daquele homem. Olhe comigo do verso 24 ao verso 29. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego. Observem bem, pela segunda vez, e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhe disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o expulsaram e disseram: Você é discípulo deles, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Observem comigo que eles vão iniciar uma segunda investigação sobre a vida desse homem. Mas observem que essa segunda investigação que eles vão fazer não vai revelar algo novo, não vai apresentar uma novidade, não vai mostrar uma nova característica, mas muito pelo contrário. Essa autoexaminação que eles vão fazer de novo, esse momento onde eles vão investigar a vida desse homem pela segunda vez, na verdade vai demonstrar um endurecimento ainda maior do coração daqueles homens, aonde eles dizem que Jesus Cristo, Ele é um pecador e a sua procedência, ela é totalmente desconhecida, invalidada, não tem valor, não tem significância nenhuma. Eles vão tentar até mesmo usar da própria lei, para de alguma maneira tentar desconstruir todo aquele milagre que havia acontecido. Eles vão dizer: olha, somente Deus, Ele pode receber a glória, não é qualquer homem. Esse Jesus, a gente nem sabe de onde ele veio, e você está querendo atribuir, de alguma maneira, passar para ele essa glória. Não, a glória tem que ser dada a Deus, e não para qualquer homem. Eles tentam fazer isso, eles tentam mudar o foco, usando a própria lei do Senhor, para de alguma maneira persuadir naquele momento. Só que aquele homem, ele dá uma resposta que é muito sábia, uma resposta que é muito convincente. Ele vai dizer com toda certeza: olha, se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu fui transformado por esse homem, como um homem que ele é pecador, como um homem que não é usado por Deus, que ele não é direcionado pelo Santo Espírito, ele pode fazer algo tão extraordinário na minha vida. O homem, após ele ser então até mesmo excomungado por aqueles fariseus, eles falam algumas coisas para ele então parte para um tom mais sarcástico com eles. Ele vai olhar para eles e vai dizer assim: olha, beleza, vocês estão me perguntando tanto a respeito do que aconteceu, mais uma vez, fazendo a investigação. Vocês estão fazendo isso é porque vocês têm interesse de ser discípulo dele, né? É isso que está acontecendo. Vocês querem também se tornar? Pode vir, não tem problema. Vocês vão ver o quão maravilhoso realmente esse Cristo é. E, meus irmãos, algo que nós aprendemos nesse momento aqui é que quando a experiência com Cristo ela é real, ela não pode ser anulada pela intimidação religiosa. Pessoas vão se levantar, muitas coisas vão acontecer, de alguma maneira, pessoas vão tentar te silenciar. Não pare de falar a respeito do nome de Cristo. Não deixe que uma simples religião venha fazer uma oposição tão grande ao ponto de nos silenciarmos diante da verdade de Cristo. Esse homem nos ensina algo muito profundo, algo muito verdadeiro: não se calar, continuar, avançar, não pare, não deixe de falar sobre o nome de Cristo, porque a verdadeira fé, meus irmãos, ela não depende da aprovação dos outros. Nós não estamos buscando a aprovação de ninguém. Nós não estamos buscando validação de ninguém. Nós falamos do Cristo porque nós amamos o Cristo e nós sabemos o que Ele fez em nossa vida, em nosso coração. E algo que me chama bastante atenção é a forma como esse homem se posiciona e as palavras que ele usa. Você percebe que não há nenhum discurso lindo, maravilhoso, cheio de palavras eloquentes que vai persuadir todo mundo que está ouvindo. Não, é um discurso simples, direto, mas algo que nós aprendemos aqui é que um discurso simples,
ele pode ser muito mais poderoso do que qualquer outro discurso totalmente sofisticado, cheio de firulas, cheio de um monte de coisa. A única coisa que ele necessita é ser sincero, puro e verdadeiro. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a religião, ela cria isso, ela tenta controlar as coisas, ela tenta sufocar, ela tenta oprimir para que todos vivem dentro de um mundinho, dentro de algo como se ninguém houvesse nenhum tipo de problema. Mas algo que nós aprendemos é, somente o Evangelho é Ele que transforma, somente o Evangelho é Ele que dá uma nova condição de vida, somente o Evangelho ele tem ação regeneradora no coração do homem. Nosso último bloco vai do verso 30 ao verso 34, aonde nós vamos ver então agora a ironia de uma fé simples contra a cegueira daqueles que se dizem sábios. Olhe comigo do verso 30 ao verso 34. Que coisa mais estranha, respondeu o homem, ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus ele não atende pecadores, mas Ele está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, ele não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. É impressionante como esse homem ele vai se posicionando. Se vocês se lembrarem de como foi toda a exposição desde o início do capítulo 9, parece que esse homem gradativamente, ele vai criando mais audácia, ele vai criando mais coragem, ele vai se fortificando, e quando nós chegamos nesse momento, parece que esse homem está enorme, parece que ele está gigante diante desses fariseus, e ele fala com propriedade, ele fala com convicção, ele fala com certeza, e não se intimida mesmo diante da situação que não era tão boa para ele, porque isso poderia custar o privilégio dele estar acessando a sinagoga. Aquele homem ele vai dar um verdadeiro show de cristologia para aqueles fariseus. Ele vai olhar para eles e vai falar o seguinte: olha, eu nunca vi ninguém conseguir fazer o que esse homem fez, curar um cego de nascença, fazer uma obra tão perfeita, algo tão maravilhoso, nunca se ouviu falar em toda a história, mas esse homem fez, esse Cristo fez, e se ele fez isso, só pode haver um motivo para ele ter feito, é porque ele é Deus, é porque ele é o Senhor, ele é aquele que tem poder, ele é aquele que tem autoridade, ele é o Senhor do Senhor. E é engraçado nós pensarmos que um homem que antes era cego, agora consegue ter mais visão espiritual do que aqueles fariseus que tanto se vangloriavam da lei e batiam nos seus peitos como se fossem pessoas totalmente grandes, conhecedoras e sábias em relação a todos os manuscritos. Olhando para esse aspecto, nós observamos pelo menos mais duas coisas: que a pessoa que se apega de uma maneira tão grande à religião, ela infelizmente acaba olhando para a luz do Evangelho, para a luz da graça, de uma forma diferente. Ela acaba rejeitando a luz e olhando para ela como se na verdade ela fosse uma ameaça. E ela acaba tratando a graça do Senhor como se fosse algo que não é tão crucial assim para a vida do ser humano. Algo que nós aprendemos nesse texto é que o conhecimento por si só, a pessoa ser uma pessoa religiosa, ter grandes conhecimentos, ter uma grande bagagem, mas sem uma humildade, sem estar aos pés do Senhor, sem ter a sua vida alicerçada a Cristo, isso não tem nenhuma serventia, muito pelo contrário, acaba gerando nessa pessoa uma cegueira espiritual, e ela acaba, pouco a pouco, vai se afundando, afundando e afundando na sua religiosidade. E algo que a palavra do Senhor ela tem nos apresentado é que Deus frequentemente, Ele usa as coisas simples para poder confundir os sábios. Eu tenho pelo menos mais 5 aplicações para nós falarmos em relação a essa palavra aos nossos corações, aplicações práticas, rápidas e sucintas aos nossos corações, mas que de alguma maneira vai acrescentar e transformar bastante as nossas vidas. Primeira aplicação que eu tenho diante desse contexto para nós essa noite é que
A igreja, ela precisa amar mais a verdade, mais a palavra, mais o evangelho do que a sua própria aprovação no mundo. Meus irmãos, tenha em mente que ser fiel a Cristo pode custar a sua aceitação social. Pode chegar momentos aonde pessoas que você convivia, pessoas que você frequentava determinados ambientes, pessoas que você ia em lugares, festividades ou qualquer outro ambiente que sejam, pelo seu posicionamento a Cristo, pode ser que essas pessoas vão se afastar de você. Pode sim que essas pessoas vão querer se distanciar de você, porque a vida de vocês já não tem mais compactuidade. Vocês estão totalmente agora distintos um do outro. Tenha em mente que ser fiel a Cristo pode custar a sua aceitação religiosa. Pode ser que você veio de uma determinada religião, aonde ela vai totalmente contra os preceitos que apresenta na palavra do Senhor. Mas a partir de agora você entende o que é o Evangelho. Você entende aquilo que é realmente a palavra do Senhor. E aquelas pessoas que talvez faziam parte de um movimento como aquele, talvez agora não vão querer mais estar ao seu lado, não vão querer mais ter uma intimidade com você, não vão querer mais estar presentes na sua vida. Isso pode acontecer. Ser fiel a Cristo pode custar até a sua aceitação familiar. Talvez pessoas que da sua família não querem de maneira nenhuma que você continue servindo ao Cristo, continuem vindo à casa do Senhor, continuem buscando os caminhos e os preceitos de Cristo, e eles vão se tornar um verdadeiro empecilho na sua vida. Pode acontecer, mas algo que nós não podemos deixar de fazer é de adorar ao Cristo, é de fazer aquilo que a palavra do Senhor nos apresenta, é de viver a verdade, custe o que custar. Sabe por que nós temos que fazer isso, meus irmãos? Porque nós não estamos aqui buscando aceitação e aprovação de homens, mas nós estamos aqui para servir o Senhor. Pode ser que nesse ano de 2026, vocês vão encontrar obstáculos na vida de vocês. Talvez pessoas que vocês amavam vão se virar contra vocês. Talvez pessoas que vocês sempre tiveram apreço, até mesmo de religião diferente, vão se virar contra vocês. Talvez a sua família, ela vai se virar contra você num ano como esse. Não deixe de adorar o Cristo, não deixe de buscar ao Senhor, não se preocupe com as palavras e as oposições que podem vir ao seu ouvido. Nós não estamos buscando aceitação de homens, não estamos buscando a aprovação dessas pessoas, mas queremos viver um evangelho puro e simples. Quanto mais nós ficarmos buscando aceitação e aprovação das pessoas, mais longe de Cristo nós vamos estar, porque nós vamos esquecer aquele a qual realmente nós devemos adorar, e vamos focar em pessoas, vamos focar em placas, vamos focar em religião. Meus irmãos, tire isso do coração de vocês, que nesse ano de 2026, vocês vivam por Cristo. Não tem igreja que vai levar vocês para o céu, quem leva é Cristo. Não há líder espiritual que vai te levar para o céu, é Cristo. Não há um parente que vai te levar para o céu, é Cristo. Não busque aprovações de pessoas. Se for necessário decepcionar alguns para você viver a verdade do Evangelho, viva a verdade do Evangelho, mas não abra mão. Segunda aplicação que nós tiramos desse contexto para as nossas vidas é que o nosso testemunho, ele não precisa ser sofisticado. O nosso testemunho, ele não precisa de firula. O nosso testemunho, ele não precisa ser gourmetizado. Mas o nosso testemunho, ele precisa ser sincero, puro e verdadeiro. Existem pessoas que possuem um testemunho de vida fantástico. Pessoas que quando eles começam a contar a história da vida deles, a gente fica impressionado. A gente fica assustado com aquilo que está acontecendo. Pessoas que tiveram experiências espirituais, pessoas que viveram algo extraordinário, algo que talvez nenhum de nós vamos viver. E quando nós começamos a ouvir essas pessoas contar essas histórias,
nós começamos a ficar constrangidos, nós começamos a ficar acanhados e nós começamos a pensar: eu não posso falar nada, eu não posso dizer nada, porque eu não vivi nem a metade do que essa pessoa viveu, eu não tenho nem sequer um pouquinho da experiência que essa pessoa tem. Como é que eu vou ter coragem de falar alguma coisa? Aquele homem cego, ele não era formado em teologia, ele não era graduado e especializado na palavra do Senhor, mas ele pôde dizer algo muito simples, mas algo que gerou um impacto em muitas vidas. Aquele homem disse: eu era cego e agora eu posso ver. Meus irmãos, por mais simples que fosse essa palavra daquele homem, ela ainda continua sendo um dos maiores sermões que já pode ser pregado e anunciado. Não deixe de testemunhar, não deixe de falar da sua vida, não deixe de pregar em relação ao Evangelho, porque outras pessoas já viveram algo extraordinário, porque outras pessoas tiveram grandes experiências de fé, porque pessoas já passaram por experiências de quase morte e você não viveu isso. Não deixe de falar a respeito do Evangelho por causa dessas coisas, mas proclame, fale, testifique, anuncie, tenha isso no coração de vocês. Nem todo mundo vai ter a mesma experiência espiritual, nem todo mundo vai viver as mesmas coisas com Deus, nem todo mundo vai passar pelo mesmo processo que a pessoa X ou a pessoa A ou a B passa. Mas Deus, na sua simplicidade, no seu ser, na sua casa, na sua vida, Ele quer te usar e Ele quer trabalhar através da sua vida. Permita ser usado pelo Senhor. Terceira aplicação que nós tiramos desse contexto para a nossa noite: nós não podemos substituir o nosso relacionamento com Cristo por tradições religiosas. Quando o legalismo ou a tradição, ela começa a impedir a ação de Deus, ela acaba se tornando um ídolo na nossa vida. Nós temos que manter as nossas convicções? Sim. Nós temos que manter os nossos preceitos? Sim. Nós temos que nos posicionarmos? Sim. Nós temos que fazer o máximo possível para viver aquilo que a palavra do Senhor nos pede? Sim. Mas cuidado para você não se tornar um religioso e um legalista, onde aquilo que é mais importante para você é somente as tradições do que o puro evangelho. Cuidado. O mundo está cheio de religioso. E possa ser que talvez nós, na nossa religiosidade, estamos impedindo pessoas de se aproximarem a Cristo, porque nós estamos inventando coisas, colocando coisas, adicionando tanto peso, ao ponto das pessoas olharem para o Evangelho e falar: eu não dou conta de viver isso. Eu não quero passar o pano na cabeça de ninguém e falar: viva a sua vida do jeito que quer. Mas tem hora que a igreja, ela gera um peso desnecessário sobre a vida de algumas pessoas. Há momentos onde a religiosidade grita tanto, que às vezes a voz do Evangelho quase fica surda, porque é difícil competir. Coloca um peso, um jugo, algo tão grande e desnecessário na vida da pessoa, que ela começa a pensar que é quase impossível viver uma vida para Cristo, viver uma vida para o Senhor. Não seja um religioso, não seja uma pessoa apegada às tradições, viva com compromisso, viva aquilo que realmente o Evangelho apresenta, tenha prazer na Escritura do Senhor, mas não impeça ninguém de adorar o Deus por causa daquilo que você pensa ou daquilo que você acha, e não realmente aquilo que o Evangelho ele nos apresenta como uma verdade definitiva. Quarta e penúltima aplicação: a exclusão dos homens, às vezes pode ser uma confirmação de Deus. Aquele homem, no finalzinho, ele vai ser expulso da sinagoga. Ele vai ser colocado de fora do lugar aonde eles se reuniam para ler os manuscritos e adorar o Senhor. Só que no versículo 35, algo que nós vamos dar continuidade ainda esse mês, para nós finalizarmos a nossa exposição do capítulo 9, nós vamos ver que aquele homem, ele vai ser encontrado por Jesus Cristo, e algo fantástico vai acontecer na vida daquele homem. Diante disso, algo que eu queria trazer aos nossos corações é: meus irmãos, há lugares que infelizmente não te pertencem. Há lugares que não era para você estar lá.
Há lugares que não era para você estar colocando os seus pés. Há lugar que não era para você estar insistindo, e mesmo assim, você continua insistindo, você continua pelejando, você está remando até o fim, parece que você quer ver o barco afundar. Tenha em mente, insistir nisso vai te levar ao mais profundo abismo. Preste atenção nos detalhes. Quantas das vezes Deus ele permite algum constrangimento, Deus ele permite alguma situação, algo que talvez nos gere um grande desconforto, para que a gente caia em si e a gente reconheça: o seu lugar não é lá, não é para você estar nesse ambiente, não é para você estar fazendo essas coisas. O que você está fazendo da sua vida? Mas tenha em mente também que ainda há uma oportunidade de você encontrar com Cristo. Porque quando você sair desse ambiente, quando você voltar os seus olhos para o Senhor, Jesus ele está indo ao seu encontro. Ele está pronto para poder te estender a mão e pronto para te restaurar. Por fim, esse texto ele nos confronta com uma pergunta muito simples, mas uma pergunta muito decisiva, uma pergunta muito importante. Esse texto ele nos faz a seguinte pergunta: o que você faz quando a verdade de Jesus, ela confronta a sua vida? Qual é a sua reação? Como você se posiciona? Como você tem agido? Os fariseus, eles viram o milagre. Os fariseus, eles ouviram o testemunho. Os fariseus, eles avaliaram, eles analisaram cuidadosamente cada detalhe que tinha acontecido. E como é que aqueles homens se permaneceram? Cegos. Não quiseram ver aquilo que estava nítido diante deles. O homem curado, ele tinha pouca informação, pouco conhecimento, pouca influência, mas ele tinha algo essencial, um encontro real com Jesus Cristo. Meus irmãos, tenham isso no coração de vocês. O Evangelho nunca, nem todas as vezes é sobre você saber tudo, mas é você olhar aquilo que antes você não conseguia enxergar, é você olhar aquilo que Jesus Cristo faz de forma sincera, de forma simples, pura. Talvez aqui alguém essa noite esteja como os pais daquele homem, sabe que Jesus é real, tem conhecimento que Jesus Cristo realmente transforma, que Ele age no mais íntimo e profundo da alma da pessoa, mas tem medo das consequências que podem surgir, tem medo daquilo que talvez vão perder se entregarem as suas vidas a Cristo Jesus. Ou talvez alguém aqui esteja como aqueles fariseus, defendendo o sistema, apegados às ideias, tradições, religiosidade, só que como consequência disso tudo, estão resistindo à voz de Cristo Jesus. Ou talvez até tenha alguém aqui que esteja pronto para dizer, com muita simplicidade: olha, eu ainda não entendi tudo de uma forma muito clara, eu ainda não tenho total convicção, mas uma coisa eu entendi: eu preciso da luz que somente Jesus Cristo ele pode gerar na vida de alguém. Se essa pessoa é você, mesmo talvez com algumas incertezas ainda, não vá embora sem antes nós colocarmos a sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus ele ainda abre os olhos, Jesus ele ainda confronta a cegueira espiritual, Jesus ele ainda chama a pessoa das trevas para a luz, e ele continua trabalhando e transformando corações. E a grande pergunta para nós encerrarmos esse momento, a pergunta que fica ressoando sobre os nossos corações essa noite, não é: quem é que estava certo naquele debate? Aquele homem cego ou os fariseus? Não, não é essa a pergunta. Mas a pergunta que fica ressoando sobre os nossos corações é: você quer enxergar? Você quer poder ver realmente aquilo que o Evangelho ele pode fazer na vida de alguém? Você quer poder servir ao Cristo, não ficar mais apegado a religiões, não ficar mais apegado a tradições, não ficar mais apegado àquilo que talvez de alguma maneira gere um bloqueio na sua vida, mas viver uma vida para Cristo, para o Cristo?
Se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, se você quer entender mais sobre esse Evangelho, se você quer entregar a sua vida a Cristo Jesus, ou se talvez você disse até mesmo nesse momento, não, eu quero retornar à comunhão, porque eu há muito tempo tenho perdido o meu tempo, mas agora eu quero retornar. Não vá embora, sem antes nós colocarmos a sua vida em paz com Deus. Hoje pode ser o momento onde você vai iniciar o seu ano de uma maneira extraordinária, iniciando a sua vida com Deus, iniciando a sua vida em paz com o Senhor, podendo viver toda a sua vida com leveza, com tranquilidade, sabendo que aquele que é maior que todas as coisas, Ele é capaz de perdoar o seu pecado, Ele é capaz de te estender a mão, Ele é capaz de te dar o perdão, Ele é capaz de te reestruturar e fazer de você uma nova criatura. Que Deus em Cristo Jesus esteja nos abençoando. Amém.